o ponto aqui é como eu posso adultecer emocionalmente para eu lidar com esse contexto, com essa realidade. Aí você colocou aqui, não é afastar e não mudar os outros, e sim colocar limites. Pois é, mas o colocar limites nem sempre é: "Pai, não fala isso comigo que eu não quero mais ouvir isso. Mãe, não fala isso comigo que eu não quero mais ouvir isso". Entende? Nesse caso específico, o colocar limites é muito mais um adultecer, um amadurecer emocional, é muito mais você podendo ouvir isso sem se abalar, entendeu? Do que você ficar refutando. Eu costumo dizer que quando a gente refuta, muitas vezes a gente está reagindo. E quando a gente reage, tem padrões inconscientes que estão dentro, que estão regendo aquela reação. Então, por exemplo, já cansei de falar para vocês, quando eu comecei o processo terapêutico, a minha relação com a minha mãe piorou para depois melhorar. Então, eu comecei a interagir com ela de uma forma diferente. E eu comecei a reconhecer uma agressividade na fala dela que até então passava desapercebido para mim. Mas se eu levantasse e fosse embora e não escutasse com ela, ou evitasse, ou desconversasse, né, ou desviasse da conversa, ou saísse de casa no rompante, eu não teria tido a oportunidade de amadurecer o meu posicionamento frente àquele comportamento, entendeu? Então, nada é sobre os outros, é o que a gente faz com o comportamento que os outros têm. As reações fazem parte do treinamento para depois a gente estar mais sustentado em nós mesmos. Isso mesmo, Tati. No despertar da consciência, a gente acaba ficando mais reativa mesmo, porque a gente é, enxerga a sombra naquilo que estava inconsciente. Então, na minha relação simbiótica com a minha mãe, eu não percebia as sombras dela. Quando eu começo a soltar essa simbiose, de repente, sabe, eclode um monte de sombra na minha frente. E aí parece que fica, inclusive, bem desconfortável eu reconhecer tantas sombras da minha mãe. E aí, à medida que a gente vai trabalhando, e por isso é tão importante a gente ir integrando emocionalmente isso dentro da gente, por isso que eu acredito que é uma jornada, porque a cada etapa a gente sabe, cumpre uma tarefa, mais uma função, mais um passinho do ciclo desse adultecer, a gente vai se harmonizando com aquilo, né? Então, colocar limites é entender o que eu quero e como está bom para mim, e não ficar tendo que aceitar tudo porque você já estava acostumada. Exatamente. E aí eu lembro muito também da minha irmã falando assim: "Ah, mas você sempre foi assim". Eu falei: "É verdade, fui assim, mas agora eu estou mudando, e agora isso não me serve mais". Então é como se a gente precisasse sempre, nas nossas relações, ir atualizando a nossa versão, né. Eu não falei que a cada dia eu escolho uma nova versão de mim mesma? O outro não tem a obrigação de acompanhar isso. Agora, o que que eu faço diferente e sinalizo para o meu entorno essa diferença? "Ah, então eu nunca fiz não sei o quê", mas de repente eu vi que aquilo era uma sombra minha, e aí eu quero criar, construir um novo hábito, um novo comportamento. E aí eu começo a fazer isso, e a pessoa estranha: "Nunca fez isso? Por que está fazendo isso agora?". Eu falei: "É, porque eu estou buscando uma nova versão de mim mesmo. Eu estou tentando me aprimorar, eu estou tentando melhorar, eu estou tomando consciência de novos valores dentro de mim, e a partir desses novos valores, eu vou gerando novos comportamentos". Então, algo já estava dentro de mim e aquele valor já era um valor alto para mim, só que ele estava mascarado, sufocado ou limitado por dores emocionais, por aprisionamento. E aí, à medida que eu vou limpando essas dores emocionais, vou me liberando desse aprisionamento, esse valor consegue se manifestar nos meus comportamentos. Eu não vou entrar aqui na aula de níveis lógicos da mudança, porque essa aula é aula para o curso, mas quem rege os nossos comportamentos? Nossas estratégias conscientes e inconscientes. Então, quanto mais consciência a gente traz para as nossas estratégias inconscientes, mais clareza a gente tem da nossa dinâmica. E aí, novos comportamentos começam a acontecer quase que naturalmente na nossa vida. Às vezes, alguns fluem com mais naturalidade do que outros a gente precisa, né, orar e vigiar e controlar
até que isso se organize dentro da gente.